E aí, galera do Super Crentes, como vocês estão? Hoje eu tô aqui com um velho conhecido. Tudo bem, Vinícius? Bem, graças a Deus, John. É um prazer estar aqui agora no Super Crentes, nesse novo quadro, podendo falar da minha profissão, do meu ganha-pão. Isso, nosso terceiro episódio da série Influência, né? O Vini, ele é professor, tem especialização em história e também tá com o canal no YouTube. Fala um pouquinho do seu canal pra galera conhecer. Então, como eu fazia parte aqui mais assiduamente do Super Crentes, aí eu fui fazer um canal sobre história e adivinha, ele se chama Super História. Então eu tô com o canal Super História no YouTube, tô auxiliando bastante os alunos agora durante esse período da pandemia, né, a fazer deveres e tal. Então o canal deu uma crescida durante esse período aí. Mas depois o canal se concentra em curiosidades históricas, a gente gosta de falar disso, de história e curiosidades. Só nesse período agora que a gente está se concentrando mais nesses deveres para ajudar essa moçada de Minas aí, que tá todo mundo louco com esses deveres, cara. O link já tá aí, vai estar na descrição também. Roda a vinheta aí. Então é isso aí, galera. E Vini, a gente vai falar hoje um pouco de história e tudo, e eu queria só fazer uma intro dessa primeira pergunta, porque assim, pessoal, às vezes você pode ficar assim, né, mas essa pergunta é boba, né, John? Mas é porque o Vini, ele se destaca em várias áreas, ele poderia muito bem ser um cantor, né, poderia ser um artista plástico aí, tá com vários quadros e tudo, poderia ter sido um jogador de futebol e defender o time dele, o Vasco, o Barcelona. Mas assim, ele tem várias áreas que poderia destacar e eu mesmo fiquei surpreso, né? E até agora é uma forma de satisfazer essa curiosidade minha. Por que a história, Vini? O que foi que a história fez que te conquistou dessa maneira a ponto de você abrir mão de todas as outras e dedicar totalmente a ela? Como nenhum dos outros deu certo, eu fui pra história, essa que é a verdade. Eu tô brincando. Na verdade, toda criança quer ser jogador de futebol, né? Tem vários sonhos assim. Só que a gente percebe que a coisa não é tão fácil assim, né? Principalmente ser jogador de futebol. Mas aí eu descobri que muita coisa que eu gostava, como desenho, jogar futebol e outros lazeres que eu tenho, eram mais hobbies, sabe? Uhum. Não era uma coisa assim que eu teria interesse em ganhar dinheiro fazendo aquilo mesmo. E uma matéria na qual eu sempre me destaquei na escola foi história. Então eu sempre gostei de história. Eu sempre tive facilidade, pelo menos as pessoas diziam isso pra mim, pra explicar as coisas, pra falar em público. Então as pessoas falavam, você podia ser professor, Vinícius. E se eu fosse professor de alguma coisa, não ia ser de matemática, pelo amor de Deus, né? Com todo respeito ao pessoal de exatas aí, mas matemática eu era uma negação. Então eu sempre gostei muito de humanas, e das humanas a história é o que mais me encantava. Então eu escolhi história. Simples assim. Eu preciso mencionar aqui também, só pra não ser injusto, a participação da minha esposa, que falou, Vinícius, você é bom em história, por que você não faz faculdade de história? E aí 7 anos depois que eu terminei o ensino médio, é que eu fui fazer a faculdade de história, graças ao incentivo da Mariana, minha esposa. Tá vendo como é importante? O incentivo sempre ajuda, né? E assim, Vini, dentro assim da área da educação e tudo, me passa uma impressão leigo, né, falando aqui também quem está de fora, né, que alguns professores de certas matérias parece que são mais valorizados. Como é ser professor de história? Qual é o valor dele? Como você se sente? Fica naquela tem essa diferença? Tem a prateleira A, a B, a C? Ou não? A gente sabe que a educação todos são muito importantes, né? Mas agora na prática, como é isso? É muito valorizado hoje uma educação mais técnica, né? Então você vê alguns países priorizando e colocando para os alunos estudarem mais uma quantidade maior de aulas que vão beneficiar o aluno tecnicamente. Então o cara tem muitas aulas de matemática, tem muitas aulas de linguagem, seja qual for a linguagem do país, às vezes de física, de química, coisas que vão munir o aluno para ele ir trabalhar numa empresa e ser bem sucedido, uma empresa de produção, alguma coisa nesse sentido. Já as disciplinas de pensamento, digamos assim, aí você pega história, sociologia, filosofia. Um cara que tem filosofia, que estudou filosofia, ele vai trabalhar em que empresa? Verdade. Um cara que tem formação em história, ele vai trabalhar na produção de quê? Então, assim, infelizmente em muitos lugares é meio que subvalorizado essas disciplinas do pensamento,
das humanas, né, das ciências humanas, que vão se preocupar mais com o pensamento, com a literatura, elas são meio que subvalorizadas em detrimento das disciplinas mais que favorecem a técnica, a produtividade, o menino já sair dali e ser inserido numa empresa, por esse tipo de razão, a gente vê uma certa assim, subvalorização do estudo. Quando você pega o nosso currículo, você pega o ensino médio, por exemplo. O pessoal do ensino médio tem 2 aulas de história por semana. Enquanto de matemática, de português, eles vão ter 4, 5. De inglês eles vão ter 1, de sociologia vai ter 1, de filosofia vai ter 1 por semana. Então você vê que existe meio que assim uma subvalorização dessas disciplinas, né? Mas fazer o quê? É a realidade que nós estamos, a gente luta para que isso seja cada vez mais valorizado, né? Essa é a nossa luta. Ok, legal demais. E acaba assim que, querendo ou não, né, de uma forma inconsciente ou conscientemente, né, não sei, acaba até passando isso para os alunos também, né? Essa matéria... Porque quando eu estudava também, fiz o 2º grau, não fiz a faculdade, mas a gente tinha isso, o importante é português e matemática, o resto é balela. Aí chegava a aula de história, não tava nem aí, filosofia, sociologia, e aquelas matérias que você sabe, você não preocupava em aprender. E assim, hoje eu vejo a importância que cada uma delas tem, porque querendo ou não, você precisa de cada uma delas no seu dia, não assim, vamos dizer, no seu dia a dia, mas em um momento ou outro você precisa, né? Às vezes você quer conhecer mais a história do seu país, e até coisas recentes que estão acontecendo tem muito a ver com o passado. Com a localização, hoje você pega um GPS e tudo, sabe? A geografia teria nos ajudado bastante se a gente tivesse sido bons alunos, né? Para nos localizar geograficamente, entender, né, os estados, as formações geográficas ali. E às vezes a gente pensa que isso não vai fazer falta, e faz. Então deixa um recadinho nesse sentido, pessoal. Se você é aluno, eu te peço que você valorize melhor todas as disciplinas, que em um momento ou outro da sua vida realmente você vai precisar dela. Se você... Agora, com relação especificamente à história, eu quero dar um recado tanto para vocês alunos, para vocês valorizarem as aulas de história, quanto para os professores. Cabe a nós, já que o sistema não nos favorece, cabe a nós ensinar para os alunos a importância de se estudar história. Muito do desinteresse é por parte dos professores que simplesmente não explicam por que é importante estudar história. E isso se aplica a qualquer matéria, mesmo a matemática, que é uma matéria assim, que está em alto escalão no Brasil. Muitos alunos pensam, por que eu tenho que estudar isso? Por que eu tenho que estudar essa fórmula? Por que eu tenho que aprender essa matéria? Os professores têm que passar para os alunos o porquê, a necessidade deles estarem aprendendo aquilo. Legal, isso é importante. Você tocou na mina. Valorizar, porque às vezes os próprios professores de maneira inconsciente já passam, isso aqui não tem importância e tudo, e por aí vai, né? Vini, agora eu queria entrar numa parte aqui, eu acho que a gente vai gastar um bom tempo nela, mas a história está dentro dela, e eu queria assim, a gente nunca teve uma crescente tão grande de um acompanhamento nessa parte política, como a gente tem vivido aqui no nosso país nos últimos anos, né? Desde da última eleição, e já vem isso acontecendo, né? O povo fala que o gigante acordou e a gente vê a guerra que virou e tudo, opiniões. Se você já manifesta uma opinião contrária, você é taxado. Se você posiciona a favor, você é taxado. Então, de toda maneira que você posiciona, vira uma brigaiada. E aí surgiu um termo, que eu sei que a história consegue explicar isso muito bem. Esse foi um dos motivos de eu trazer o vídeo aqui, que eu sempre fico pedindo, cara, explica, fala sobre isso, o povo quer saber. O que é direita e esquerda? Traz uma apanhada aí, como surgiu, os ideais e os viés de cada um, que a gente já viu que deturpou tudo, a direita, tanto a direita quanto a esquerda. A gente olha para um que é a esquerda, o Vini é a esquerda aí, pessoal, tá? Não precisa esconder isso aqui, que ele sempre está se posicionando. Mas às vezes... falar isso? Aí você olha pra ele, nossa, então quer dizer que ele é a favor do estupro, do aborto e não sei mais o que, toda aquela bagunça que eles colocam, que é como se a esquerda fosse o pessoal da baderna, né? Vai matar todo mundo, é os genocidas e tudo. Os direitos aos ultraconservadores, pararam, tá parado no tempo, não quer evolução. Traz um apanha aí, eu sei que é difícil, que é um assunto que teria que gravar uns 5 vídeos aqui. Fica uma dica, vocês cobrem lá no canal dele para fazer isso.
Mas fala um pouco nesse formato aí, abrangendo o atual hoje, traz um apanhado aí para nós. Então, gente, na verdade, John, a gente viu no Brasil uma crescente de desinformação, infelizmente. Muita gente querendo falar de política sem entender nada de política. E esse é um grande problema, porque as pessoas leem um trecho de uma corrente que ela recebeu no WhatsApp e acha que entende tudo de política e vai discutir política com todo mundo, como se fosse dono da verdade. E quando a pessoa se coloca como a dona da verdade, na ciência e história, a disciplina de história é uma ciência, na ciência a gente desconfia de tudo que é tido como verdade absoluta. Então, quando a pessoa vem cheia de razão, apresentando a sua verdade como se fosse a coisa mais absoluta do mundo, a gente já passa a desconfiar. Então, a gente vê muita ignorância, pessoas defendendo posições de forma muito polarizada, e aí, ao defender posições tão polarizadas, elas dão um certificado de ignorância. É uma expressão mais tranquila para não dizer que ela mostra que ela é burra. Por quê? Quando a gente olha para direita e esquerda, aí a gente vê a galera que se denomina de direita ofendendo a galera que se denomina de esquerda e vice-versa, os da esquerda ofendendo os da direita. Direita e esquerda são hoje conceitos ultrapassados. Olha, A direita e a esquerda surgiu com esse nome, essa expressão surgiu durante a Revolução Francesa, em 1789. Peraí, deixa eu só ver isso aqui. que essa partiu. A Revolução Francesa na França, que foi a derrubada da monarquia, a execução do rei e da rainha, ambos morreram decapitados pelos revolucionários. Então eles tinham que definir os trilhos da revolução, como a França seria gerida dali para frente. E aí no parlamento das decisões, você tinha do lado direito os chamados girondinos, que eram caras mais moderados, que não queriam alterar tanto a coisa assim, que queriam manter mais o status quo da sociedade. Eles próprios tinham várias propriedades privadas, não queriam perder muita coisa, então eram os caras mais moderados que não queriam ir tão à frente na revolução. Do lado esquerdo do parlamento, do lado oposto, estavam os jacobinos, que eram caras mais revolucionários, e aí acabou que ficou assim. Os mais revolucionários sentaram à esquerda, os mais conservadores sentaram à direita, e isso acabou se tornando uma definição deles. Olha. Quem é mais conservador geralmente é tido como um cara de direita. Quem é mais revolucionário, os revolucionários queriam a redistribuição das terras francesas, como se fosse uma reforma agrária da época, queriam mudar o sistema político, não queria de forma alguma monarquia, já queria instituir uma república. Então eles queriam mudar muito. Agora uma coisa interessante é que naquela época a esquerda era completamente defensora das liberdades, de todas as liberdades, inclusive até mesmo a liberdade econômica. Hoje a esquerda ela é defensora de uma atuação maior do Estado na economia, ou seja, ela não quer tanto liberdade econômica. Então a gente já vê um destoamento da esquerda daquela época, a esquerda original, para a esquerda de hoje. Por quê? Esse conceito de esquerda e direita surgiu antes do conceito de comunismo. E aí é que a galera mistura tudo. Porque aí eles pegam e colocam: comunistas são de esquerda, capitalistas são de direita. Só que o conceito de esquerda e direita vem antes do que foi comunismo, antes desse debate de Marx com o capitalismo. Então, depois que surgiu o comunismo, é que ele vai pegar a esquerda e vai falar assim: peraí, os jacobinos lá defendiam coisas muito interessantes, lá o pessoal da esquerda, só que hoje nós precisamos de uma maior intervenção do Estado na economia. Então deixa eu explicar isso aqui para não ficar tão confuso. Esquerda e direita tem a ver com o tanto do Estado que você quer. Você quer que o Estado seja muito atuante? Se você quer isso, provavelmente então você vai estar aqui mais do lado esquerdo. Não, se você não quer que o Estado seja tão atuante na economia, se você é mais
incentivador da iniciativa privada, mais liberdade para as empresas, então você vai estar do lado direito. Esquerda e direita tem a ver então com a posição econômica e onde o espaço que o Estado tem. Vamos colocar isso em termos práticos. O que é o Estado participar da economia? É o Estado cobrar imposto maior dos ricos e fazer redistribuição de renda para os pobres através de planos sociais. É o Estado encher as localidades de postos de saúde gratuitos. É ele dar hospital gratuito através do Plano Único de Saúde, do Sistema Único de Saúde. É ele dar educação gratuita de qualidade. Então isso é o Estado dando gratuitamente coisas para as pessoas. Se você é muito a favor disso, então você já está mais do lado esquerdo. Se você é mais a favor de escolas particulares, de um sistema de saúde privado, se você é a favor da iniciativa privada como de estatizar tudo aquilo que é do Estado, as empresas estatais, passar isso tudo para donos, né, privados, então você está se colocando mais à direita. Então perceba, a gente está falando aqui só da participação do Estado, de um lado ou de outro. Alguns vão querer que o Estado participe muito, e aí são o pessoal mais de esquerda, e outros vão querer que o Estado participe pouco. Deixa eu dar um exemplo aqui. Porque geralmente, John, quando eles vão falar um exemplo da esquerda, eles vão dar exemplo de quem? De Cuba, da Venezuela, sim, da Coreia do Norte, ou seja, de países paupérrimos, que estão aí passando dificuldades, que estão em aflição. Mas quando a gente fala de participação do Estado, quando a pessoa diz assim, eu sou de esquerda porque eu quero uma maior participação do Estado, a gente está falando dos países nórdicos. Aí você pega Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega. Você pega esses países, o que eles têm? Educação gratuita de extrema qualidade, saúde gratuita. Você tem benefícios sociais como licença maternidade e paternidade. Olha. O pai também se afasta do serviço para ficar junto com a criança. E o Estado bancando isso tudo, ou seja, é o Estado controlando a economia e dando benefícios sociais para as pessoas. Do outro lado, você vai ver um sistema mais capitalista com menos Estado. O maior exemplo de todos talvez seja os Estados Unidos. Você pega os Estados Unidos, uma grande nação, não tem como a gente negar isso, uma nação poderosíssima, se não for a maior do mundo, uma das maiores do mundo, e onde você vê um grande setor da educação privado, a saúde toda dos Estados Unidos é privada, você não tem hospital de graça nos Estados Unidos, tudo é pago, ou por um plano de saúde, tudo é pago e tudo é muito caro. Então você vê um país que é mais focado na iniciativa privada, no caso dos Estados Unidos. Então a gente pega dois bons exemplos de cada lado para a pessoa se decidir, né? Não, o que eu quero fazer? Para abrir uma empresa onde o Estado é menos presente é muito mais fácil. Não tem tanta burocracia, o cara vai lá e empreende de forma mais rápida. Então você vai escolher aí, vai pensar de que lado você tá. Isso é direita e esquerda pensando em questões econômicas. Só que, para além disso, tem a questão de liberdades individuais. E é aí que todo mundo começa a misturar as coisas. Liberdades individuais tem a ver com os gays podem ou não se casar, as mulheres podem ou não fazer aborto. Esse tipo de questão, vamos liberar ou não a maconha? Esse tipo de questão tem a ver com liberdades individuais. Então pode ser que o cara seja de direita, ou seja, ele não quer tanta participação do Estado, ele quer mais liberdade para empreender, ele quer gerar emprego de forma mais fácil, ele não quer o Estado colocando leis para ele, e ele seja a favor do aborto. Ou seja, ele é um cara de direita favorável ao aborto. Ou você tem do outro lado também, alguém que é a favor do Estado, o Estado tem que ser grande, o Estado tem que fornecer benesses para as pessoas, tem que ter vários planos sociais, tem que ter Bolsa Família, tem que ter hospital gratuito, tem que ter escola gratuita e tem que ter aborto. Então você vai ter o cara que é de esquerda e que é a favor do aborto.
Com isso tudo, e isso em todas as áreas. O cara que é de direita e é a favor da legalização do casamento homossexual. O cara que é de esquerda e é a favor da legalização do casamento homossexual. O cara que é de direita e não é a favor. O cara que é de esquerda e não é a favor. Então, a gente percebe assim, se você pegar uma reta de um lado até no outro, não dá para você colocar só os extremos, direita e esquerda de um lado. Nesse meio do caminho, ele tá cheio de posições onde a pessoa pode se colocar. Não, eu sou um pouco mais à esquerda. Não, eu sou um pouco mais à direita. Nesse aspecto eu sou de direita. Nesse outro aspecto aqui eu concordo mais com a esquerda. Então, essa polarização de direita e esquerda hoje está ultrapassada. Por quê? Porque tem muito mais coisas envolvidas do que simplesmente a questão econômica. Muito mais coisas envolvidas do que esses polos aí, se o Estado participa ou não. Não, eu quero que o Estado participe nisso, nisso e nisso. Não, nisso aqui eu não quero que o Estado participe. E aí, que posição que é essa pessoa? Ela é de direita ou ela é de esquerda? Então é muito mais complexo, sabe? Muito. E as pessoas começam a discutir baseado em falta de instrução. Então, se você critica um candidato, automaticamente já te pegam e te colocam numa caixinha. Ah, você é de esquerda que você criticou o fulano. Aí se você critica o outro, então você é de direita que você critica o fulano. E a verdade é que a gente sempre está à esquerda ou à direita de alguém. Se você é um cara mais conservador, eu sou um pouco mais liberal, então eu devo estar um pouco mais à esquerda de você. E você é mais da direita com relação a mim. Mas se a gente pegar o Bolsonaro, por exemplo, eu acredito que você seja mais de esquerda em relação ao Bolsonaro. Porque você não tem todas as convicções assim de direita que o Bolsonaro tem. Então, as pessoas, elas são de esquerda ou de direita, assim, depende em relação a quem. O John colocou aqui que eu sou de esquerda. Mas se você pegar o Jean Willis, aquele deputado lá do PSOL, em relação a ele, eu sou de direita. Porque tem um monte de coisas que ele defende, de pautas lá da extrema esquerda, que eu não concordo e que eu não defendo. Então, em relação a ele, eu sou de direita. Mas em relação a um cara que seja mais conservador que eu sou de esquerda. Então, isso é muito relativo. Nossa, é muito difícil de definir, né, Vini? É difícil de definir. Essa é a questão. Não é uma situação fácil que dá pra você vencer a discussão aqui no grupo do WhatsApp. Não é uma coisa que você arremata assim, sabe? É muito mais complexo. Bom, pessoal, eu quis trazer essa pauta aqui porque só para vocês verem a complexidade que é e como é muito mais abrangente do que a gente pensa, porque dependendo é por aquilo que a gente vai se posicionando dentro desse conjunto, né? Dentro dessa bolha aí gigantesca que você vai sendo direcionado. E às vezes, como o Vinícius falou, o que está faltando é informação. Por isso que eu quis fazer essa pergunta, para a gente poder ter um maior contexto e tudo, né? Mas ficou bem explicado, ficou bem claro. Assim, Vinícius, eu queria trazer aqui para a parte final curiosidades. Porque eu sempre ouço o pessoal falando, nossa, se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra, o mundo hoje era totalmente diferente. Traz aí pra gente alguns fatos aí de coisas que aconteceram, que se tivesse tido outro desfecho, a gente teria como seria a sociedade hoje? Então, o historiador, eu tenho que me prender àquilo que eu sou. Eu sou um propagador científico da área de história, né? Então, o historiador, ele não consegue fazer previsões no sentido de teria acontecido dessa forma. Como nós somos uma ciência, a gente trabalha com fatos. Aconteceu isso, logo os desdobramentos desse acontecimento foram esses aqui. Então, a gente pode, às vezes, supor. Um exemplo que você levantou aí, se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra, a primeira e a segunda, ela tomou pau nas duas. Se ela tivesse ganhado, tivesse sido superior, talvez teria acontecido o que aconteceu na União Soviética. Na União Soviética a gente viu o oposto. Na Alemanha seria o Hitler, completamente anticomunista, e na União Soviética aconteceu o quê? Um regime socialista lá. E eles se fecharam e tentaram manter a sua economia fechada ali por um tempo até não aguentar mais e tiveram que se abrir para o resto do mundo e simplesmente não se sustentou. Por quê? Porque não era viável o estilo econômico como a União Soviética queria se manter.
O Hitler poderia ter conseguido vencer os países, ter dominado, ter se fechado ali numa economia voltada para a Alemanha, focada na Alemanha. A gente não sabe se ele iria se expandir porque ele era um nacionalista, provavelmente ele fecharia a economia alemã. Só que a gente pode prever o seguinte, se a Alemanha tivesse ganhado a guerra, provavelmente nós já teríamos tido uma terceira guerra mundial. Porque os países derrotados se levantariam para tentar derrotar a Alemanha, que se colocava agora como um império que ameaçava todas as democracias do mundo. Então é bem provável que já houvesse um levante. Por quê? A Segunda Guerra aconteceu meio que como uma continuação da Primeira. A Alemanha foi humilhada na Primeira Guerra, logo eles se levantaram depois na Segunda Guerra para tentar reverter a humilhação que eles sofreram na Primeira. Se tivesse acontecido o contrário, provavelmente os países perdedores teriam se levantado também num período mais curto para tentar fazer uma terceira guerra aí. Geraria possivelmente uma terceira guerra. Agora, curiosidades, eu tenho um canal, como eu disse, tem um canal só sobre curiosidades e eu convido vocês a irem lá no meu canal. Deixa eu dar só uma pitadinha de algumas curiosidades históricas aqui. Algumas são bem bobas, como por exemplo, durante o período colonial brasileiro, talvez você nunca parou para reparar isso, mas uma das coisas mais valiosas que tinha no período colonial brasileiro era o sabão, o sabonete. Hoje a gente tem à vontade em casa, né? Mas teve um cara, um tal de Baltazar, no ano 1678, se eu não me engano, bem no meio do período colonial, ele trouxe o sabão dele aqui e acabou perdendo, roubaram o sabão dele, na verdade. E aí o que acontece? Ele ficou tão nervoso, porque sabão era uma coisa de luxo, ele ficou tão nervoso que ele xingou, ele blasfemou. Olha. E alguém viu ele xingando e denunciou para a Inquisição da Igreja Católica que ele foi condenado da Inquisição. Que isso? Porque ele blasfemou por causa de um sabão. Aí a gente vê o valor que tinha um sabão naquela época. Quem que diria, hein? Então, assim, é interessante a gente perceber que várias coisas do nosso dia a dia a gente não valoriza, mas na época tinha um valor extremo. Agora, uma coisa assim que é mais que uma curiosidade, que eu quero chamar a atenção, é que a gente está falando de Hitler, de Alemanha, do fascismo na Itália também, que surgiu na mesma época. Quem deu poder ao fascismo na Itália para o Mussolini e ao nazismo na Alemanha para o Hitler foram pessoas boas, pessoas de bem. E essa é uma curiosidade que eu preciso chamar a atenção aqui. Quando pessoas de bem se sentem ameaçadas por alguma coisa, o nosso senso de moral, a história mostra isso o tempo todo. A nossa moral acaba baixando e a gente passa a aprovar coisas que geralmente a gente não aprovaria. Então, por uma situação econômica difícil, por uma situação social difícil, por uma ameaça à minha religião, aos meus costumes, aparece uma pessoa e fala assim, tal movimento está ameaçando tomar o seu costume, tomar isso de você. Me dê poder total que eu não vou deixar isso acontecer. E aí eles dão poder total a essa pessoa e essa pessoa faz coisas indizíveis. Vou dar o exemplo do fascismo. Um historiador famoso fala sobre isso. Ele fala assim, cristãos deram poder para os líderes fascistas fazerem coisas que Cristo jamais faria, por medo de perderem o cristianismo. Então, se por medo de eu perder a minha religião, o meu costume, a minha prática, eu deixo alguém reprimir o inimigo de uma forma que Jesus jamais permitiria que fosse feita. Mas o medo me faz fazer isso. Então eu acho que isso é o mais importante. A gente está chegando em tempos de eleição. Vamos priorizar e vamos analisar essas questões da moral, da ética e ver quais candidatos são mais éticos, quais candidatos são mais preocupados com a vida humana, quais candidatos têm de fato elementos que são bons para a sociedade. Isso é importante. E sempre olhar uma visão aberta, né? Não é olhar só para aquela visão de cavalo ali, né? Fechando ali. Isso é fundamental. Porque às vezes fica, não, vou ver o que é o pensamento dele, mas às vezes traz, assim, para os cristãos. Para a família, a gente tem que pegar um político, né, um candidato, que ele está procurando pautar, porque a sociedade não é só cristã, né? A gente tem que falar isso. A sociedade não é só ateu, não é só homossexual. Então tem todas as pessoas ali. Tem que governar para todo mundo. Para todo mundo. E é isso que é importante, fica essa dica aí. Vini, para finalizar, sempre quero terminar com essa pergunta.
qual a contribuição, né, que a história tem deixado aí para a sociedade, qual tem sido a parcela dali para uma sociedade melhor? Isso é muito interessante porque quando eu comecei a estudar história, eu fiquei encantado. Dá pra ver, né? A gente viu a aula que ele deu aqui, né? Às vezes a pessoa que tá vendo isso fala assim, mas você encantou com história? Sabe o que eu fiquei encantado? Quando eu comecei o curso de história, eu pensei, gente, isso devia ser obrigatório para todas as faculdades. O cara que for fazer administração, que for fazer engenharia, que for fazer agronomia, que for fazer qualquer curso, ele deveria ter uma base de história antes. Eu tava estudando aquilo e pensando, isso deveria ser obrigatório para todo mundo. Por quê? A história nos ajuda a analisar a sociedade de forma crítica. Isso é o principal. A pessoa chega, e muita gente tem medo de chegar no curso de história e ser confrontado nas suas ideologias, mas isso é extremamente positivo. Você chega lá todo com as suas pré-definições, com aquilo que você pensa que é o certo. Você chega lá, você vai ver uma pluralidade de ideias, pensadores, cada um vendo o mundo de uma forma, você é exposto a tudo aquilo. E aí você passa a ver, não, mas isso que ele falou faz sentido. Isso aqui que o outro aqui falou faz sentido. E aí você percebe que tem muito mais coisa além do que você imaginava. Isso abre a sua mente. Então, história é um curso para abrir a sua mente para o mundo. E a importância disso é extrema. Quando o cidadão, como você disse, é uma pessoa de mente aberta, ele é um cara que vai ouvir o candidato A e o candidato B com a mente aberta e tentar ver o que realmente estão oferecendo que vai ser benéfico para a sociedade. Se é um cara que é apaixonado demais ideologicamente, não, eu já tenho a minha ideologia e nada que você falar vai mudar minha cabeça. Esse cara já se emburreceu e ele já se fechou, então ele já não serve mais, ele está fiel à ideologia dele. Então a história cria essa criticidade, essa coisa do cara olhar para o mundo de forma crítica e mais do que isso, tentar fazer algo para mudar. A gente já viu tantas coisas aí de errado que aconteceram, a gente citou que o caso do nazismo, do fascismo, e tem uma frase do Peter Burke, um grande historiador, que diz o seguinte: a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Então a função da história é isso. Várias atrocidades já aconteceram porque o ser humano é assim e faz atrocidades. A função do historiador é não vá por esse caminho porque a gente já foi por esse caminho e isso não deu certo. É sempre mostrar para a sociedade aquilo que às vezes ela quer esquecer. Eu lembro que era um versículo bíblico, que tudo que foi escrito, foi escrito para o nosso ensino. Aí a história, né? Claro que não nessa, mas é um versículo que se encaixa bem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aprendi muito aqui. Deixa aí seu like, compartilhe, comente também. Vai lá no canal do Vini. Se você falou, não, quero aprender mais, quero saber mais, vai lá, se inscreva, que ele está postando um vídeo semanal, tem curiosidades, né? Você está trazendo aulas também, então vai lá, pessoal, conteúdo não falta. Vini, muito obrigado. E deixa mais uma vez o canal para as pessoas te encontrar, o nome, o seu Facebook, Instagram, seu e-mail, telefone. Vocês me encontram no Instagram no Vini Super Silva. Não vai esquecer o Instagram, né? Vocês me encontram no Instagram no Vini Super Silva. Vocês me encontram no TikTok Vini Super Silva. Até no TikTok. Vocês me encontram no Facebook como Vinícius Augusto. Lá eu sou mais formal, não sei porquê. Mas, e no YouTube, canal Super História. Vocês procuram lá por Super História. O canal tá numa crescente agora, vai ser muito bom te ter lá. E se você viu e pensou assim, nossa, eu quero muito discordar dele, então você pode discordar lá nos comentários do meu canal, a gente vai conversar por lá. Eu vou gravar um vídeo específico sobre essa questão de direita e esquerda lá, vou atender... Amém, né, gente? Vou falar disso. E aí a gente pode conversar mais por lá. Foi um prazer estar por aqui, gente. Até mais, obrigado, Vini. Até mais, pessoal.